Já estamos de volta e vamos continuar com o programa Cidade em Foco. Agora é hora de falar sobre alimentação saudável para criança. Eu bati um papo no estúdio da TVTGB com a Mércia, a mãe de primeira viagem, que passou a se preocupar aí bastante com a alimentação da sua filha. Ela contou pra gente como ela vem fazendo isso, que era só para sua filha, agora virou uma profissão. A Mércia vai dar várias dicas para você também que é mãe e quer cuidar da alimentação do seu filho. Eu tô recebendo a Mércia aqui hoje, pode chegar pra cá, Mércia. Mércia que é sul-paraibana, mas agora vive lá em Ribeirão Preto. Tudo bom, Mércia? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Essa foi uma dúvida que você teve, né? A alimentação da sua filha. Foi assim, quando eu fiquei grávida eu pesquisei sobre muitos assuntos, entre eles sobre introdução alimentar. E com 6 meses a gente começa, né, a introduzir legumes, frutas. E veio aquela dúvida, como oferecer, que tipo de textura, qual alimento oferecer. Então uma consulta com uma nutricionista na época foi muito importante. Isso foi uma coisa que te preocupou desde o início, Desde o início. E aí uma coisa que veio, né, como dúvida é como oferecer refeições práticas, porque a gente na correria não tem muito tempo para fazer, às vezes todos os dias. E o mercado não te oferece muitas coisas naturais e tão saudáveis assim como a gente estuda e pesquisa, né? Procura saber. Então, com a introdução alimentar dela, eu comecei a me interessar em receitas e pôr a mão na massa. Eu falei, se eu não acho, então eu vou fazer. E comecei a fazer lanchinhos, pãezinhos, biscoitos e levar para onde eu ia com ela, né? E eu tenho um grupo de amigas, né, lá na cidade mesmo, que a gente sempre tem encontros semanais e são mais de 20 crianças, amiguinhas, tudo da mesma Esse grupo foi criado há pouco tempo? Esse grupo, na realidade, tem um grupo chamado Geração Mãe, né, na cidade, que fez essa interação entre as mães já faz algum tempo. Eu tenho esse contato com esse grupo exatamente na idade que ela tem, que é 1 ano e 9 meses, né? Então, todos os bebês são da mesma idade e eu comecei a levar esses alimentos nos nossos encontros. E acabou ganhando uma proporção maior do que você pensava, né? Foi para sua filha, mas você, quando teve essa ideia de começar a fazer os próprios alimentos para ela, você não imaginava que tomaria essa proporção, né? Que você viria para outras mães até. Não, eu fiz sem pretensão nenhuma, comecei a fazer e as mães gostaram, porque estavam na mesma dúvida que eu no mesmo momento e começaram a pedir, faz pra gente que a gente quer também. Então foi de onde começou essa vontade de cozinhar, de fazer mais e testando novas receitas, procurando apoio profissional, né, contando com o apoio de uma nutricionista. Que era aqui de Três Rios, né? Até. A gente tem uma aqui hoje em Três Rios e lá em Ribeirão eu tenho a Tâmara Tambellini, que é uma nutricionista que me ajuda e que revisa todo o cardápio. E aí a gente começou a criar cardápios diferentes e seguindo a idade deles, né? Então hoje a gente tá lá em Ribeirão com a Delícias da Lalá, que o nome veio. Acabou virando um negócio, né? Virou um negócio, né? Assim, a gente tá no início, né? E acabou virando um negócio mesmo para oferecer para os bebês da cidade. Agora me fala um pouquinho como são esses alimentos. Não contém açúcar, né? Como que é mais ou menos? Porque a gente tem a recomendação, né, para não inserir o açúcar até os 2 anos de idade da criança. Então a gente se preocupa muito em alimentos que não contêm açúcar. Os que contêm açúcar, que já são para os maiorzinhos, a gente coloca açúcar orgânico ou mascavo, com opções que não sejam açúcar refinado. O sal, a gente utiliza o sal rosa, que é um sal... Qual é essa diferença do sal rosa para o sal? Então, o sal rosa, ele tem menos sódio, né? Basicamente, ele tem menos sódio. E ele é mais puro também. Então, ele acaba, você usando uma proporção menor, consegue dar o sabor no alimento e reduz essa quantidade de sódio que a criança já vai ingerir em outros alimentos. E é fácil de encontrar esse sal no mercado? Você encontra em lojas cerealistas, geralmente você acha. Em mercado convencional, talvez não encontre, mas em cerealistas você encontra sim. E a gente se preocupa muito em usar grãos, a gente usa linhaça, usa chia, o gergelim, tudo que possa dar sabor e que seja natural, que não precisa ser nada com condimentos industrializados. Né? Então a gente usa farinha integral, tudo que a gente pode substituir por um alimento mais saudável, a gente vai lá e busca o alimento, o produto que seria e os alimentos que possam ser substituídos para ser mais saudável para a criança. Entendi. Uma coisa interessante você falando isso, a gente foca muito hoje em dia em alimentação saudável para adultos, né? Tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer manter uma alimentação saudável também, mas esses alimentos podem também ser inseridos na alimentação da criança, como você está falando aí, né? Exatamente. O hábito alimentar, ele
começa justamente desde pequeno. E é nessa fase que a gente educa o paladar da criança. Então, para um adulto saudável, a gente precisa de uma criança saudável. E é muito mais fácil você educar a criança desde pequeno do que um adulto. Você ter que fazer dieta, ter que restringir alimento, é muito mais complicado. Então, assim, a gente planta para colher lá na frente, né? Eu, como mãe, né, vejo desse lado. Então, a linha que a gente segue é esse, são alimentos caseiros feitos de mãe para mãe, pensando nisso, né? Tem uma outra coisa que eu achei bem interessante também, é o leite, né? Leite, então. Leite é uma questão, assim, é meio controverso, mas a maioria, a recomendação que a gente tem é que seja inserido na alimentação da criança a partir de 1 ano, o leite de vaca. Só que ele é um alimento que muitas crianças têm intolerância. Então, pensando também nessas crianças que têm intolerância, a gente não utiliza o leite de vaca, então a gente usa substitutos. O leite de inhame. A gente tem o leite de inhame, tem o leite de coco, o leite de amêndoas, mas o leite de inhame é um que a gente utiliza bastante, que é de fácil acesso e ele é super adaptável tanto para receita doce, né, quanto para receita salgada. Então a gente tem essa preocupação também para atender aí essa galerinha que também tem essa intolerância, que é difícil demais de achar alimento. E geralmente mães que têm filhos com intolerância passam por diversas dificuldades, né, Mércia? Passam, porque o mercado oferece poucos alimentos e se oferece é industrializado, então você fica naquela dúvida, né, do que oferecer. Então a gente tenta dar uma alimentação saudável também para essas crianças que têm essa intolerância. E é bom também porque vai ajudar tanto em casa quanto em merenda escolar. Geralmente a criança leva biscoito recheado para o colégio, refrigerante, aqueles Nescauzinhos, né, de caixinha. Bolinhos industrializados, também, né, esses de saquinho. Então a gente tá seguindo um novo ramo agora, que são até para as crianças maiores, que levam a merenda, que as mães que já estão acostumadas com o industrializado, mas as mães estão querendo migrar, né, para essa alimentação mais saudável. Então a gente tem essa linha, com bolinhos de frutas, com biscoitos, pãezinhos, para substituir mesmo essa alimentação. E você veio lá de Ribeirão Preto especialmente para fazer, né, uma demonstração aí em 3 Rios. Foi. Tudo tomou uma proporção tão grande que uma amiga, uma cliente aqui de 3 Rios, fez uma encomenda comigo, experimentou, gostou. Ela também tem um filho de 2 aninhos e fez a proposta. Você não quer vir para cá vender aqui para as minhas amigas que também estão tendo essa necessidade? E eu falei, vamos embora, vamos fazer esse teste. Então vim pra cá, pra Paraíba do Sul, 3 Rios, fazer essa degustação e deu super certo. A gente foi na escolinha do filho dela, trouxe alguns alimentos, já tivemos pedidos por aqui. Bastante aceitação. Entendi. Foi muito bom. Agora sim, pra você, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente vê que antigamente não tinha esse cuidado, né? Eu vou até conversar daqui a pouquinho com a sua mãe, vou apresentar pra vocês, né, a grande responsável por essa grande ideia que ela teve, mas eu quero te perguntar, é uma diferença, né, de antigamente pra agora, esse cuidado tá muito maior, né? Antigamente a gente comia muito biscoito, a gente comia muito. Eu acho que na nossa época foi quando teve esse boom do industrializado, né? Então tudo era muito novidade. E os pais queriam oferecer o que tinha de novo, o que tinha de legal. E essa preocupação com a saúde, como os adultos de hoje estão tendo muito problema com isso, acho que aí deu para parar para pensar e falar, não, peraí, se tá dando problema hoje, foi reflexo de uma alimentação lá atrás. Então veio toda essa onda que tá tendo de refeições gourmet, de refeições diferenciadas, que veio, acho que é reflexo sim de uma alimentação. E agora uma curiosidade, e o gosto? Tem gente que tem esse preconceito, né? Fala que comida orgânica não tem um gosto ruim. Como que é? Porque criança geralmente, né, torce o nariz pra comida. É aquela questão que eu te falei do paladar viciado, que a gente costuma falar. A gente tem o vício do sal, do açúcar muito acentuado. A criança, ela tá construindo isso. Então, quanto menos você pôr, menos ela vai acostumar. Então, pra criança, tudo que é novo, ela vai ter uma boa aceitação. E é claro que a gente coloca aquele tempero de mãe, a gente capricha no temperinho, em tudo que é natural para agregar sabor, para não ter essa rejeição da parte da criança. Então, não é comida de hospital, não fica aquela comida sem sal, sem sabor. Tem o sabor na medida certa para o paladar da criança. Se um adulto experimentar, ele pode sentir que realmente está faltando um sal, mas o tempero e o sabor tá ali. Bom, pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu tô adorando, eu quero chamar a avó Rose Santana, também de Paraíba do Sul, e a Lara, a grande responsável por essa grande ideia que a Mércia teve. Tudo bom, Rose? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Me fala, tava conversando aqui com a Mércia, essa diferença de antigamente pra agora. Você como vó,
como, né, já teve essa experiência tanto com a Mércia quanto com o Arthur, você nota essa grande diferença, essa maior preocupação com os alimentos e a alimentação da criança? Então, na minha época, foi que ela acabou de falar, né, que foi o boom da industrialização, realmente tudo que tinha de bom a gente queria oferecer à criança, né? Era papinhas já, né, feitas. Eu, por exemplo, eu achava que tudo assim, eu queria que a filha comesse. Então, cachorro quente, hambúrguer, pastel, e muito pão, muita massa. Achava que isso tudo estava... Mas até que chegou um certo ponto que eu comecei a ter problemas com ela, de obesidade. Aí, quer dizer, hoje em dia você está vendo já essas mães preocupadas, isso é muito bom. Porque você vê que hoje em dia tem muito problema de obesidade infantil, crianças novinhas já com problema de colesterol, de açúcar, né? Então eu acho muito válido. Eu estou muito orgulhosa da minha filha ter norteado para, né, um lado bem saudável de alimentação, que ela cria. Eu estou aqui aplaudindo de pé. Mércia, pra gente encerrar, eu gostaria que você desse um recado para quem está vendo a gente sobre essa importância da alimentação, né? Assim como foi para a Lara, para todo mundo que está assistindo a gente aí, tem uma criança, né, um pré-adolescente também em casa. Então, o recado que eu deixo para as mães é assim, se preocupem, pesquisem, leiam. Hoje a informação ela é de fácil acesso, então assim, e ponham a mão na massa. Eu acho que vale a pena investir hoje, ter um trabalho às vezes um pouco maior, ou procurar alguém que possa te oferecer esse tipo de alimento, pensando num futuro mesmo. É muito importante. Hoje, como mãe, eu vejo que é importante para as futuras, né? E as que estão aí na luta do dia a dia, que vale a pena o esforço. Né? Eu acho que vale muito a pena e é isso mesmo. E quem quiser também pode te procurar, que você vai estar sempre aí disposta a ajudar, né? Claro, ajudar e podem auxiliar me procurar. As pessoas. Isso, e a gente está aqui para passar informação, para ajudar mesmo. Pesquisar, tem a página da Delícia e da Lala. Isso a gente vai deixar aqui embaixo para vocês que estão assistindo a gente também a página, para você pesquisar, conhecer mais um pouco o trabalho da Mércia, também tirar alguma dúvida, né, Mércia, se tiver. Isso aí, aproveita. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. E recado tá dado, né, gente? Você sabe, saúde, o cuidado com o seu filho, além de todos os cuidados que a gente tem que ter, né? O cuidado também com a alimentação, você sabe que é bastante importante. Então, se liga aí na dica que a gente deu aqui hoje. É muito bacana, vocês viram aí que a alimentação saudável também é coisa de criança, né? Na verdade, isso começa desde pequenininho e a Mércia garantiu que é tudo muito gostoso, né? Então, você que gostou aí pode procurar a Mércia, que ela vai estar aí passando as maneiras de você estar fazendo também alimentos saudáveis para o seu filho.